louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, a classe Cordeiros de Cristo. Estamos aqui para iniciar mais um trimestre. E nesse trimestre nós vamos aprender aqui, ó, conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Esse nosso trimestre que vamos começar hoje. Mas vamos agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, quando vamos aprender a Tua Palavra. Senhor amado, abre a nossa mente, Senhor amado, nosso coração para receber os Teus ensinamentos e que possamos, Senhor amado, entendê-los. Deus de poder, nós te pedimos que abençoe a nossa aula e também já te agradecemos. Amém! Glória a Deus! Então nós vamos hoje estudar a primeira lição desse trimestre. E nesta primeira lição nós vamos aprender sobre este herói aqui, chamado Noé. E qual é o nosso assunto da lição? O nosso assunto da lição é esse, ó. Noé, o herói de sua família e dos animais. Vamos repetir? Noé, o herói de sua família e dos animais. Agora nós vamos aprender o nosso versículo, vamos colocar a nossa memória em ação. E o nosso versículo de hoje está lá em Salmo 1 e o verso 1. E diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Né? Olha só, que versículo abençoado. Ele é um pouquinho extenso, mas nós vamos aprender ele, tá bom? Vamos prestar bastante atenção aqui nas plaquinhas e vamos tentar falar o nosso versículo, que diz assim, ó: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Salmo 1 e o verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus e não seguem aquelas pessoas que não querem nem saber de Deus. Felizes, né? Olha que versículo maravilhoso desta nossa lição. Crianças, e o nosso relato bíblico, né, que a gente costuma chamar de história, mas a tia prefere falar relato bíblico. O nosso relato bíblico, ele está em Gênesis, no capítulo 6, né? E também no capítulo 7. Essa história, esse relato, ele é bem extenso. A gente vai falar bem resumido aqui, mas depois você pode pegar a Bíblia, pedir para a mamãe ler para você, ou se você já sabe ler, leia, né? Esse relato, que ele é bem extenso e ele tem muita coisa para nos ensinar. Nós temos muitas lições para tirar com este relato. Então, crianças, olha só, Noé, né? O nosso herói da nossa lição de hoje, que nós vamos aprender. Noé viveu num tempo bem difícil, onde as pessoas estavam más, elas eram perversas, elas brigavam, elas matavam, elas faziam todas as coisas que desagradavam a Deus, e Deus ficou triste com isso. E Noé ficava triste também, né? Porque ele via que tudo estava tão diferente, né? Que as pessoas estavam tão mudadas, estavam com o coração tão sujo do pecado, não queriam se voltar para Deus, não queriam obedecer a Deus, mas ele continuava obediente a Deus. Mas como a humanidade estava desse jeito ruim, o que aconteceu? Deus, ele resolveu destruir a humanidade. Destruir a humanidade, sim, mas ele sabia que Noé era um servo fiel e obediente. Então, ele chamou Noé e contou para Noé: olha, Noé,
a humanidade está perdida. Eu estou muito triste com a humanidade e eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir todos os seres vivos. Mas, como eu vejo que tu és obediente, fiel a mim, eu vou te poupar. Isso mesmo. E olha, eu vou destruir a terra mandando muita chuva, muita água que vai cobrir a terra e matar todos, exceto, só não vai morrer quem estiver contigo nesse barco que você vai ter que construir. Um barco, isso mesmo, um barco, um grande barco, uma arca, né, que a gente chama. E neste barco vai estar você, vai estar a sua esposa, os seus 3 filhos, porque ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E vai estar você, vai estar sua esposa, vai estar seus filhos, as esposas, né? Eles já eram casados, as esposas dos seus filhos. E também um casal de cada espécie. Vou livrar. E aí você vai ter que construir esse grande barco. E Noé, como uma pessoa obediente, que ele sempre foi a Deus, o que ele fez? Ele começou a construir o barco. E claro, né, que naquele tempo não tinha motosserra, não tinha todos esses equipamentos que tem hoje para construir algo bem rápido. Não, então Noé passou muito tempo construindo um grande barco, isso mesmo, com todas as medidas que o próprio Deus deu para ele. Deus falou que tamanho deveria ser, né? Todas as medidas, o que ele deveria passar para que não corresse o risco de entrar água dentro do barco. E aí ele instruiu Noé. E assim Noé fez, né? Levou muitos anos, eles e seus filhos construindo. Mas crianças, chegavam as pessoas lá e falavam: que isso, Noé? O que tá te dando já? As pessoas perversas, né? Que a tia falou que todos estavam com tanta maldade no coração. Que isso? Aí ele falava: olha, Deus vai mandar muita chuva, vai destruir a humanidade, né? E aquele que não tiver dentro desse barco vai morrer. E eles riam, eles zombavam de Noé. Ah, esse tá ficando caduco, tá muito velho mesmo. E Noé tentando alertar eles, mas eles não queriam nem saber, ficavam zombando de Noé. Mas será que Noé parou por isso? Não, Noé continuou, porque ele lembrava, né, que ele ia receber esse livramento, porque ele era obediente, ele ia continuar obediente. E Noé continuou construindo a arca. Depois de muitos anos, ela ficou pronta. E depois que ela ficou pronta, chegou o grande momento. A arca já estava pronta. Criança, sabe o que é o curioso? Que Noé, nesse período, sabe quantos anos ele tinha de idade? 600 anos. Nossa, era bem velho, né? Antigamente as pessoas viviam muitos e muitos anos. Ele já tinha 600 anos. Mas, olha só, aconteceu que a arca ficou pronta e chegou o momento em que eles deveriam entrar na arca, depois os animais. E aí, olha o que aconteceu? Eles entraram na arca. Entrou aqui Noé. Entrou, né, Noé. Entrou a esposa de Noé. Entrou os seus filhos e as suas esposas também. Os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha só, eles entraram na arca e os outros continuavam zombando dele. Esse velho tá doido, tá maluco, construir um barco desse tamanho, não tô nem vendo nem sinal de chuva. O que tá acontecendo? Isso é mentira. Eles ficavam zombando, mas eles nem deram crédito. Eles preferiram obedecer. E aí entraram na arca e depois o próprio Deus, ele foi conduzindo, né, os animais, eles foram entrando, olha, um casal de cada espécie,
o leão e a leoa, né? Olha aqui, o cavalo com a égua. E aí foram entrando todos os animais. Olha o casal aqui, flamingo, né? Aí veio, e eram todas as espécies, crianças. Eram os animais terrestres, aqueles, os aéreos, eles foram entrando, ó. Aqui a galinha, né? A galinha, o galo, foram entrando, a girafa, olha só, foram entrando na arca. E Deus ia conduzir esses animais. Olha, os elefantes, né? Eita, por isso que a arca era muito grande, por isso que levou bastante tempo para ser construída. Ó, aqui, pinguim, todas as espécies, né? Todas as espécies. Aqui a gente tem a águia. Olha aqui a águia. Deixa eu colocar aqui. E aí foram entrando os animais. Foram entrando os animais. Crianças, depois que todos estavam dentro da arca, sabe o que aconteceu? Deus mandou a chuva. Isso mesmo. Choveu, choveu, choveu. Sabe quanto tempo? 40 dias e 40 noites sem parar, crianças. Já imaginou? Às vezes fica chovendo aqui um dia, né? O dia todinho, nem é chuva tão forte, porque tem um momento que ela diminui, ela fica um pouquinho forte, depois diminui, não fica todo o tempo forte. E aí a gente já sente frio, a gente já vê que as ruas estão cheias de águas, né? Águas correndo nas ruas. E agora imagine 40 dias e 40 noites. E foi chovendo, chovendo, chovendo. E a terra foi inundando. Isso mesmo. E aí foram morrendo, as pessoas iam morrendo afogadas, os animais, né? As plantas foram morrendo. Tudo foi morrendo, todo ser vivo morreu. E aí só tinha água, né, sobre a terra, só água. E lá estava a arca que Deus mandou Noé construir. E eles estavam lá, né, livres daquele momento de morte, né, que aconteceu, onde muitas pessoas morreram. Toda a humanidade praticamente morreu, só não morreu eles que estavam na arca. Mas olha só, crianças, depois de bastante tempo que eles estavam dentro da arca, aí foi baixando, baixando, baixando a água. E sabe quanto tempo eles ficaram dentro da arca até que as águas baixassem e eles pudessem sair? 1 ano e 17 dias. Sabiam disso? Foi, porque eles tiveram que esperar, parou de chover. Depois dos 40 dias parou de chover, mas estava tudo inundado. Então eles tiveram que esperar baixar. Aí Noé, quando Noé olhou e viu que já estava começando a ficar seco, aí ele mandou primeiro um corvo, né? Um pássaro preto, mandou para ver se ele ia encontrar um lugar para pousar. E ele não encontrou e voltou para a arca. Depois ele mandou uma pombinha, né? Aquele bichinho branquinho, e ele mandou. E a pombinha foi, não achou, né, lugar onde ficar e voltou. E depois de mais alguns dias, ele mandou a pombinha de novo e ela foi. E aí ela voltou com um galinho, olha, na ponta do bico, um galinho de oliveira, na ponta do bico. Sabe o que aconteceu? Aí já era o sinal de que as águas estavam baixando e logo eles saíram dali daquela arca. E assim aconteceu. As águas baixaram e quando se completou 1 ano e 17 dias, eles puderam descer, saíram da arca, né? Foram para a terra firme agora. Já pensou, não, crianças? Mais de 1 ano, né? E aí eles desceram da arca, né? Foram descendo.
E aí todas as espécies de animais que tinham sido salvas saíram da arca, desceram da arca. E a família de Noé também desceu para a terra firme. E sabe o que aconteceu? Quando Noé, saiu com a sua família, os animais todos saíram da arca, sabe o que aconteceu? Noé, ele construiu um altar de adoração, isso mesmo, um lugar onde ele adorou a Deus, agradeceu a Deus, porque Deus tinha dado esse livramento, Deus tinha livrado eles da morte, Deus tinha sido misericordioso com eles. Olha só, ele podia ter saído, ter corrido tanto tempo, que ele não pisava numa terra, mas ele primeiro agradeceu a Deus. E aí Deus disse para ele, que era para ele crescer e multiplicar, os filhos deles terem bastante filhinhos, os animais iam ter os seus filhotes para repovoar, a terra. E também Deus, ele fez uma aliança com Noé. E aí apareceu no céu, olha aqui, um arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus com Noé. Deus prometeu para Noé. Que aliança foi essa, tia? Foi uma promessa que ele fez para Noé, que nunca mais ele ia destruir a terra com água. Nunca mais ele ia fazer isso. E esse arco-íris era o símbolo dessa promessa, era o símbolo desta aliança que ele estava fazendo com Noé e com toda a humanidade que viria. Então, quando nós estivermos, num lugar e a gente vê assim o arco-íris, vamos lembrar dessa história tão bonita, aonde Noé, por ele ser obediente, ele foi um herói que salvou a sua família e também os animais. Por ele ser obediente, Deus olhou para ele e livrou eles da morte. E não só ele, mas a sua família e os animais. E aí quando a gente vê esse arco-íris no céu, nós vamos lembrar dessa promessa, que nunca mais vai acontecer isso, de a terra ser destruída, a humanidade ser destruída por chuva, porque Deus, ele prometeu para nós. Quando ele fez essa promessa para Noé, ele fez para a gente também. Então, que relato lindo que nós aprendemos sobre este homem que foi obediente a Deus, e por ele ter sido obediente a Deus, ele conseguiu, fazer com que a sua família e os animais fossem salvos daquela destruição que aconteceu na humanidade. Então, crianças, que nós possamos ficar com esse relato e nunca esquecer que a obediência, ela é muito importante. Nós precisamos obedecer a Deus. Aquelas pessoas não quiseram obedecer, ficaram zombando de Noé. Até ele ainda tentou ajudar, ainda tentou convencer elas, mas elas não quiseram. Elas não quiseram, preferiram continuar da maneira que estavam, fazendo as coisas erradas que estavam fazendo. Mas Noé, ele mesmo vendo tudo aquilo e mesmo recebendo tanta crítica, as pessoas zombando dele, mas ele decidiu permanecer obediente, e por isso que ele foi vitorioso, e juntamente com sua família e com aqueles animais. Então, fiquem com essa palavra no coração, obediência. É importante nós sermos obedientes a Deus, fazer o que manda a sua palavra. Tem recompensa para quem é obediente. Amém? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar o Senhor com uma linda canção que fala sobre obediência, viu? Então, vamos orar e agradecer o Senhor por tudo que nós aprendemos nesta aula. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que nós aprendemos. Pai de infinita bondade, que nós possamos ser obedientes a Ti em todo tempo, Te servir, Senhor, com fidelidade, Deus de poder, Deus de maravilha, porque nós sabemos que Tu te agrada, Senhor, da pessoa obediente.
e nós queremos te agradar, Senhor, em todo o tempo. Nos ajude a fazer o que é certo, mesmo as pessoas tentando fazer a gente errar, mas que nós possamos, Senhor, fazer o que é certo, não dar ouvido para os conselhos errados, assim como manda a tua palavra. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por tudo. Amém! Glória a Deus. Agora nós vamos louvar o Senhor com esta canção. Preste bastante atenção. Pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre e cumpre o que diz. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para